Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar nessa sequência reino, né? Nós já ouvimos sobre a parábola do joio e do trigo, né? Sobre que eles crescem juntos e na hora da colheita é feita a separação. Nós já ouvimos da pérola de grande valor, do tesouro escondido, de algo assim que eu penso assim, eu até conversava com a Giovana, né? E eu falava assim, filha, o que é o reino de Deus? O que você entende dessa pérola de grande valor? E aí a gente foi conversando. São aquilo que mais importa dentro do teu coração, da tua vida. Nós temos tanta atividade, nós temos tantas situações que passamos e vivemos, mas o que mais importa o que é? O reino. O reino. E a gente precisa ter esse entendimento sobre reino. E Deus vai continuar ministrando, porque a importância de falarmos sobre o reino. E hoje é a influência do reino, a tua influência no reino de Deus. Amém? É Mateus 13, versículo 33. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Amém? Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu, ou o reino de Deus, é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ela se espalhe por toda a massa. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui na tua presença. Espírito Santo, fala conosco. Ministra em nossos corações aquela palavra rema, aquela palavra de revelação em nossos corações. Queremos entender do reino, queremos viver o reino, Pai. Por isso nos ensina, é através do teu convencer, do teu falar, a que nós vamos entender. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para entendimento da tua palavra e apenas a tua voz seja audível neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje está faltando alguns integrantes aí desse povo. Cadê aquele povo barulhento? Estão lá no encontro com Deus, gente. E olha, ontem eu conversei com o Amor. Deus tem feito algo poderoso, né? Como falo, o encontro com Deus é tremendo e é tremendo mesmo, né? O servir o reino é isso. É se dispor, saíram daqui sexta-feira, meio-dia, um povo doido por Jesus, uma vanzinha, tudo, né? Apertadinha, levaram o lanchinho, a farofinha, a aguinha, o refrigerante, foram no caminho e chegaram lá. Chegaram 9h da noite. A estrada é longa. A estrada é longa. Aí estão lá servindo e tem sido poderoso. Agora, logo após o almoço, eles vão voltar. Porque o encontro lá vai até um pouquinho, finalzinho da tarde, mas pela distância eles vão sair logo após o almoço. Então até o finalzinho, talvez no final da oração aí a gente encontre esse povo barulhento aí. Amém? Deus é bom. E aqui nessa parábola, você viu que é um versículo só. Neste momento, Jesus estava pregando à beira da margem lá do mar. Ele estava ali pregando uma sequência de parábolas. Se você for ver o capítulo 13, Jesus, ele vem, ele prega e até ele sobe num barco porque a multidão estava ali na areia para ouvir ele falar. E aí ele fala a sequência sobre o que é reino de Deus. O que é reino? O que é reino? E por que isso? Porque o povo esperava o rei, que viria a reinar, e o Messias prometido, que viria. Só que muitos não tinham entendimento do que era reino de Deus. Muitos achavam, até discípulos como Judas, que traiu Jesus. Ele traiu porque ele achava que ele seria o tesoureiro de um grande reinado aqui na terra. E quando Jesus chega para Judas e fala, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, é necessário que eu morra. Ele falou, acabou para mim. Se eu estou aqui do lado do cara que eu acho que vai reinar e eu vou ser o
o Todo-Poderoso do lado aí, né? Junto com... Para mim não dá. Porque não tem entendimento do que é reino. Lucas 17, acho que é 20 e 21, se não me engano. Deixa eu até ver aqui na minha Bíblia aqui para ver. Lucas 17, Jesus, eu estou fazendo aí parênteses só para você entender, né? A vinda do reino. Lucas 17, 20 e 21. Os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, quando vai chegar esse reino de Deus? Fariseu, né? Aí, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que eu possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não é visível, o reino de Deus é invisível. Por isso que às vezes é muito confuso para nós termos entendimento. Porque nós somos visuais. Nós temos vista pelo natural. Mas a partir do momento que você começa a ter entendimento do sobrenatural, quando começa a se aprofundar na palavra, quando você recebe o Espírito de Deus, você começa a ter esse entendimento do que é o reino de Deus. Amém? E é isso que é necessário. E essa palavra fala sobre um poder de influência. E eu vou discursar aqui com você 4 pontos que nós podemos tirar dessa pequena parábola. Eu digo que é a menor da sequência de todas as parábolas, mas não tira o mérito e o valor que ela tem. Ali, o primeiro ponto, eu quero dizer que o fermento na embalagem não influencia em nada. Ele precisa estar envolvido na massa. Primeiro ponto. Aí a gente vai trazer culinária aí. O pastor Rubens perguntou se tomou café. Tem alguns que estão aí no propósito de jejum, né? Então talvez não tomaram ainda o cafezinho com o pãozinho. Mas eu sou muito chegada no café com pão. Eu até dispenso o almoço, mas o café para mim é... Não sei se você está comigo nessa, mas eu amo um cafezinho com leite e pão. E fica a dica, o dia que você me convidar a ir para a tua casa, café com leite e pão para mim é banquete. Eu amo um pãozinho com a margarina. Né? Eu sou também do margarina, não precisa se preocupar muito com grandes banquetes aí. Mas o pão na culinária, e quem já fez pão, entende sobre o poder do fermento. O que é pego? A base do pão aí? Farinha, fermento, água, sal, né? Alguns adicionam leitinho, aí eu complemento, mas vamos dizer a base aí, o fermento, a farinha, o sal e a água. 4 elementos eu quero trazer da base. O fermento é isso aqui, né? 30 gramas, 10 gramas, não sei a Tati que faz pão aí, é mais ou menos nessa proporção aí, né? A Vanessa também faz, os pãozinhos com aveia gostoso. Convida aí que eu vou tomar esse cafezinho com vocês, viu? Eu já estou cantando aí. Mas o fermento, ele é mínimo. E ali Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante, ou é comparado ao fermento que uma mulher... Aqui a mulher é a igreja. Não pensa assim, é só para a mulher, é a igreja. A igreja pega esse fermento e mistura em 3 medidas de farinha. E pensa nessa medida. Eu fui pesquisar, porque você me conhece, você sabe que eu vou estudar sobre isso. Cada medida de farinha aqui é 13 litros de farinha. Uma medida é 13 litros. Então a proporção era 39 litros de farinha. Né? Era muita farinha. Era muita farinha. Para um pouquinho de fermento. Uau! Só que o fermento, se não for colocado dentro da farinha, ele não faz efeito nenhum. Amém? Eu estou com o fermento lá na minha geladeira, ele está lá. Eu sei que ele é um fermento, mas se ele não for introduzido na massa, não tem pão, não tem bolo, não tem as guloseimas aí que tanta gente poderia desfrutar. Então, primeiro ponto, o fermento ele precisa estar envolvido na massa. E aí eu quero abrir um leque com você. O fermento, ali, o que nós lemos em Lucas 17? O reino de Deus é invisível e é dentro de nós. E aqui nós falamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém?
Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós somos batizados nas águas, nós recebemos esse poder do Espírito Santo. O falar em línguas, o sobrenatural, a manifestação do Espírito são manifestações. Mas o Espírito Santo está em você, amém? O Espírito Santo está em você. Por mais que você não perceba, por mais que você não veja, esse poder está em você. Porque quando Jesus, antes de voltar aos céus, ele falou para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que habitará em vós. E aí ele também falou para os discípulos: fiquem reunidos, que vai ser derramado poder. Então o Espírito Santo é poder. É poder. A gente fica muito limitando o poder de Deus, vinculando ao local físico, vinculando a pessoas, mas o poder de Deus é manifesto em quem tem disposição de receber. Eu já contei o testemunho do que eu recebi, a cura de um problema que eu não ouvia mais. Isso era terrível, gente. Pensa, você não está ouvindo. E eu ficava... A família já não aguentava mais. Volume alto lá em casa para poder ouvir uma televisão. Eu já até desistia. Só ficava vendo as boquinhas mexer. Ainda quando que não tinha máscara, era fácil. Eu conseguia ler os seus lábios. Aí com a máscara piorou o negócio. E muitos olhavam aquele mover e olhavam o Randy Clark. Nossa, um homem de Deus com poder, recebeu um poder maravilhoso, um desígnio maravilhoso. Mas não estava no homem, mas estava no poder de Deus manifesto naquele lugar. E eu tive fé, eu falei: eu quero esse poder, eu quero essa cura, eu quero esse milagre. Você quer um milagre na tua vida? Você quer um milagre na tua vida? Já é o primeiro passo. Se você quer, se você deseja, o poder está disponível para você, amém? Mas precisa tirar, né? Nós às vezes tiramos o poder de Deus, nós deixamos de lado. O poder de Deus é manifesto através de uma oração, através da palavra de Deus. Ele é alimentado através disso. O poder de Deus, ele é manifesto na comunhão da igreja. E Satanás tem influenciado muitas pessoas com a mentira que você não precisa congregar. Que a igreja somos nós, e é verdade, a igreja somos nós, mas nós precisamos congregar, nós precisamos estar em comunhão, na massa, para que o poder seja influenciado em nosso meio. Por exemplo, né? A lenha lá, você vai fazer uma fogueira, precisa juntar as madeirinhas ali. Se você deixar um fogo, né, uma madeira queimando, mas separada, logo vai apagar esse fogo. Por isso o poder da igreja, por isso o poder da comunhão, da unidade, do propósito. Nós estamos aqui em nome de Deus, nós estamos em nome e o poder do Espírito Santo chamando esse poder sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para receber, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para celebrar. Nós estamos aqui para receber uma palavra profética. Hoje o pastor Rubens começou lançando uma palavra profética. E eu tomei posse essa semana, grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Porque nós somos a massa e o poder do fermento do Espírito Santo em nós vai agir. Amém? Quem toma posse diz amém. Segundo ponto. Não é a massa que influencia o fermento, e sim o fermento que influencia toda a massa. Olha só, vou repetir para você aí, talvez está anotando. Não é a massa que influencia o fermento, e sim o fermento que influencia toda a massa. Não é a multidão. Não é a multidão. Não é a multidão, mas é o poder do fermento, é o poder do Espírito Santo. Invisível, invisível,
A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Ele está. Então não é na multidão que se faz, não é na aglomeração, não é isso, é o poder de Deus. É o fermento, é esse fermento que tanto nós precisamos para trazer aquele mover, aquilo que tanto nós precisamos. O reino de Deus é eterno, o reino de Deus não é visível, ele é invisível. O reino de Deus está sendo manifesto para aquilo que virá. Nós estamos nos preparando, porque o reino de Deus é eterno. E tem muitos vivendo pelo reino da terra, a grande massa. Poderes, status, dinheiro, ganância. Situações que vão só agradar por um instante, mas logo passa. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe. Se não for o fermento na massa, ela não tem como ter uma influência. Esse poder nós precisamos entender o quanto nós precisamos dessa influência na massa. Amém? Terceiro ponto. O fermento trabalha em silêncio, enquanto a massa é levedada. Enquanto você coloca, né? Vamos lá para a culinária de novo. Né? Nós colocamos o fermento na massa, preparamos ela, adicionamos o sal, e aí o sal ele representa a diferença, nós precisamos fazer a diferença. E adiciona a água, que é o poder do Espírito Santo, ali para poder trabalhar essa massa. E ao princípio, quando você sova e prepara essa massa, o altar faz também um pão gostoso, gente. Olha, essa semana vai ter café sobrando, não faz? O pão é bom, né? Esse menino. E aí, até a Ana aprendeu a fazer com o Tarcísio. Foi. Sim, aprendeu, eu sei disso. Aí, olha, ela falando que não. Mas você prepara ali, a princípio não fica uma coisinha pequena ali, e você pensa, puxa vida, não vai dar pão. O pão é só para, vamos dizer, o Tarcísio, só para eu, o Tarcísio, a Flávia e o Vitor. Não adianta convidar a sogra. Mas daqui a pouco o negócio começa a crescer. E começa a crescer. E coloca aquele paninho ali em cima, né? E põe num lugar que... E daí aquele negócio, não sei se usa tampa, né? Eles têm umas coisas, uns skits bons lá. Aí põe o negócio começa a crescer. Uau! Mas como isso? Houve a multiplicação da farinha. Aí você já começa a colocar na farinha. Você coloca na massa, né? Não é assim? Aí... Para a alegria do Tarcísio, ele fala, agora eu posso convidar a sogra para comer, porque tem pão. Cantando bem hoje. Não é assim? Quietinho, quietinho, quietinho. Você nem percebe. E aí eu vou dar alguns exemplos para que você possa ter esse entendimento. Você recebeu a palavra, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o poder, você recebeu Jesus no teu coração, e aquilo, uau, né? Teu coração se enche de alegria. E você começa a falar, você começa a viver, você começa a ter esse poder desse fermento no meio da massa e essa influência. E as pessoas ao seu redor parece que não estão na mesma vibe que você. E aí você lança às vezes uma palavra, e você fala do amor de Jesus, você não vê a diferença. Você não vê. Você fala para um, o negócio não acontece. Você fala para outro, não acontece, né? E às vezes a gente até desiste. Fala, não, esse aí não tem mais jeito. Ou você começa a ter uma vida diária com Deus ali e tal, mas tem um dia que você não está muito legal e fala, puxa, não está funcionando. Engano teu. O fermento está trabalhando. O fermento está trabalhando. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui são resultado de uma oração intercessória que alguém fez, um convite que alguém fez. Então, minha professora Terezinha está lá atrás. Alguns anos atrás, ela não diria que hoje eu seria uma pastora. Tinha jeito. Máximo uma professora do EMIT, que era meu sonho.
Mas o poder do fermento quietinho, trabalhando diariamente. E aí precisa desse fermento dentro da massa, dentro de você. Precisa de oração. Precisa de jejum. O jejum é quietinho, amém? Precisa estar igual o fariseu lá, dizendo, estou morrendo de fome. Não precisa, quietinho. Oração lá no teu secreto. Oração aqui, preparação. Às vezes a pessoa está ali quietinha, deixa a pessoa. Tem pessoas que talvez sejam um pouco mais barulhento, como eu. Né? Vai muito do caráter, do temperamento, mas ele é o trabalhar quietinho, é o fermento trabalhando para que essa massa cresça, para que essa massa fique macia, para que essa massa fique leve, para que isso funcione. É quietinho, é quietinho. Ser testemunha através de atitudes. Às vezes a gente fala muito e age pouco. A gente fala, mas o coração não fala daquele jeito. Atitude, mudança. O poder do Espírito Santo é transformador na nossa vida. Não precisa de dedos apontados para nós para dizer o que é, o que não é. Sim, precisamos de orientação, mentores, mas não acusadores. Nós somos testemunhas. E nós estamos aqui para testemunhar, não para acusar. O maior poder derramado em nosso coração para transformação é o amor de Deus. Quando nós recebemos esse amor, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos lapidados por Deus, dia após dia. Talvez aquele pecado de estimação, talvez não, com certeza, aquele pecado de estimação, aquele vício, aquela situação que tanto constrange, que nos dá mau testemunho, é transformado pelo poder do fermento em nós. Quietinho, quietinho. As pessoas vão olhar e dizer assim, tem algo diferente. Você está crescendo. Você está gigante, você vai se destacar. Aí a massa era pequenininha, ela vai começar a crescer. Você vai ser um gigante de Deus neste lugar, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Você é embaixador, amém? O que é embaixador? O que é embaixador? É você estar num país, né, sem pertencer a ele. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores do reino de Deus, agente de milagres, porque o poder, esse fermento em você, faz com que você tenha ousadia de colocar a mão numa pessoa enferma e ela ser curada. Você tem esse poder de Deus para ministrar sobre uma vida e essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Você tem o poder de falar do amor de Deus, talvez só Jesus te ama e essa pessoa se derramar em lágrimas. Por quê? Porque é o fermento em você, não é nada por você, é por Ele. É pelo poder de Deus, quietinho, quietinho, transformador. E aqui eu queria também trazer algo que eu fui estudar. E quando eu li essa palavra, eu até conversei com o Amor durante a semana. Eu falei, Amor, o que seriam essas 3 medidas de farinha? Eu sou meio curiosa. Tem algum mistério aí nesses 3 medidas aí? Tem algum mistério. E Espírito Santo, o que é? E aí, como eu, talvez algumas pessoas também foram curiosas, né? E eu ouvi alguns pregadores falando, esses 3 aí é os 3 filhos de Noé. Já ouvi isso. Os 3 e aí várias coisas. Mas para mim, assim, o que testificou no meu coração é o corpo, a alma e o espírito. Nós somos seres trinos. Nós somos 3. Corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. A mulher, a igreja, ela precisava ser derramada esse fermento não apenas no corpo, ou na alma, ou no espírito. É nos 3, porque nós somos trinos. Um complementa o outro. Não adianta ser só em uma área e não ser em outra. Nós precisamos desse fermento para trabalhar em tudo. Para que você tenha cura física, para que você tenha cura emocional e para que você tenha uma vida espiritual maravilhosa perante Deus.
Eu, particularmente, eu voltei desse congresso pegando fogo e fominha de oração. Quinta eu não pude estar, eu senti falta. Mas ontem eu falava, gente, eu estou com uma sede aqui disso aqui. E eu fiquei muito feliz que o povo que estava aqui não arredou o pé, ficou aqui para orar. Gostoso, o culto terminou, era 8 horas, 1 hora esperando. Na mesma expectativa que eu, com certeza. E a gente, quando está nessa espiritualidade, nesse desejo, a gente recebe. A gente é trabalhado, a gente recebe esse fermento e é trabalhado em nossa vida. E aí eu quero ler com você uma palavra que nessa semana foi muito reveladora em relação a isso comigo. Josué 1:8. Palavra muito conhecida, Josué 1:8. E o Espírito Santo ministrou algo novo em mim. E eu quero compartilhar com você. Josué 1:8. 9. Eu vou ler aqui na tua tradução aqui, que a minha está no antigo, na linguagem de hoje. Não te mandei, Deus falando lá para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temorizes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer andar. Põe o 8 para mim, por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? Qual o segredo dessa palavra? Ele fala assim, medite na lei dia e noite, e que não se aparte essa palavra da tua vida, e você vai ser bem-sucedido e próspero. Aqui a minha tradução diz assim: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não desanime nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. O 8, perdão. Fale sempre do que está escrito na lei. Estude sempre o livro de dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito. Se fizer isso, tudo que ocorrerá bem e você terá sucesso. Aí é o segredo de muitas pessoas oscilarem e não ter uma vida, ficarem pelejando aqui na terra. Não que você não tenha salvação. Talvez a pessoa fale assim, puxa, mas eu já aceitei Jesus, eu sou cristão, eu temo ao Senhor. Mas vive altos e baixos. Por quê? Porque não medita na lei e se aparta da lei. Da lei aqui eu falo a palavra de Deus, amém? Se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós seguirmos a orientação do Espírito Santo em nós, esse fermento em nós vamos ser bem-sucedidos e prósperos. Por quê? O Espírito Santo vai te direcionar para aquilo que é melhor. Se de repente, no falar, no trabalhar, no gastar, no se programar, com a orientação de Deus, você vai ser bem-sucedido e próspero na tua vida. Aí a importância de você ter esse entendimento. Quarto ponto que eu quero meditar com você. O calor que faz o fermento agir na massa. Concorda comigo aí, os fazedores de pão? Quando o dia está frio, parece que o negócio não cresce. Né? Existe batumar massa? Existe? Batuma massa. Massa não cresce, fica dura, fica rígida. O pão não dá certo, porque ele precisa de calor. Pegou essa comigo? Precisa de calor. Precisa de calor, precisa da presença do Espírito Santo, precisa de busca, precisa de fogo, precisa de presença do Espírito Santo. Porque senão o pão não vai dar certo. Porque senão as coisas não vão acontecer. Por isso o evangelho não vai ser propagado. E aí eu quero fazer um parênteses, porque muitos falavam, quando virá o teu reino? Quando virá o teu reino? Tantos discípulos, fariseus, pessoas questionavam Jesus por isso. E ele dizia, quando os 4 cantos da terra todos ouvirem do reino, aí virá o fim. Para alguns ou a vida eterna para outros. Você é propagador do evangelho. Você tem o ide pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. É necessário você ter essa sede, essa busca de falar, de agir, de ser um agente de milagres aqui nessa terra.
de poder espalhar esse evangelho para que o reino se manifeste, para que o reino se manifeste. E aí eu até ouvi assim, se ainda não veio, se Jesus não voltou, a culpa é tua. Por quê? Porque você não está pregando, porque você não está falando. Queria que você fizesse uma reflexão para você mesmo. Nessa semana, para quantas pessoas você falou de Jesus? Através de palavras e atitudes. O que você fez pelo reino nessa semana? Nós precisamos que esse evangelho cresça. Nós precisamos que essa massa cresça. Nós precisamos que essa massa dê muitos frutos, que ela possa expandir. Porque o pão vivo que desceu do céu, Jesus, aí nós estamos falando de pão, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão com fome do verdadeiro pão do céu. Por isso que existem muitas pessoas vazias, por isso que existem tantas pessoas em depressão, por isso que existem tantas pessoas cometendo suicídio. Por isso que existem tantas pessoas na libertinagem, porque tentam se alimentar e não sabem a fonte, mas a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tem esse entendimento, tem essa busca, que você possa espalhar para todas as nações o reino de Deus, para que causar um efeito. Talvez você não tenha um chamado missionário para ir para outra nação, mas quando você contribui, você está enviando alimento lá para o Haiti. E aí vai expandir, porque nós vamos viver Atos 29, a continuação da igreja, o propagar o evangelho. Amém? Quando você abre a tua casa para receber uma célula, quando você vai numa célula, quando você convida alguém para uma célula, você está espalhando o reino, você está fazendo essa massa crescer, amém? Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, não fica com vergonha, meu Deus, o melhor lugar para ela estar é aqui. E ontem até eu falei no momento dos jovens, a gente canta aqui que eu me sinto muito bem, não há lugar melhor. Por que tanta gente fica fora se aqui você se sente bem? Falta de entendimento, falta de levedura, poder, calor. Busque esse fogo, busque essa presença, busque. Você não sabe como orar, buscar, fale assim, eu quero fogo, eu quero presença, eu necessito. Fale de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Fale com gratidão, com honestidade. Seja sincero perante Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e essa semana eu conversava com uma pessoa e dizia assim, meu Deus, como pode Davi, um homem cheio de pecado, que adulterou, que mandou matar o marido da mulher que ele adulterou, fez tanta coisa errada, como pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era sincero perante o Pai. Ao mesmo tempo que ele caiu, ele se arrependeu e ele se posicionou. Nós precisamos ter sinceridade perante Deus. Nós precisamos ter entrega. Nós precisamos deixar esse fermento trabalhar dentro de nós. Não abafe, não limite o poder de Deus, mas peça fogo. Haja conforme Ele te direcionar para que isso cresça e se expanda. Fale em tua família através das tuas atitudes. Fale a tua vizinhança, fale no teu trabalho. Fale. Através de atitudes, através de ações, através daquilo que vai fazer a diferença, em nome de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Assim que esse crescimento deve gerar em nós atitudes dignas de cidadãos do reino de Deus. O crescimento natural do reino de Deus dentro de nós influencia tudo o que somos e a forma como vivemos. Nós precisamos ter transformação. O que precisa mudar em você ainda? O que precisa transformar para que você possa influenciar pessoas?
Que hábitos precisam ser abandonados? O que precisa ser quebrado? O que precisa ser trabalhado dentro de você para que haja essa transformação, essa ação? Evangelho é por amor, não por imposição, não por religiosidade, não por libertinagem, mas por poder de Deus e graça derramada sobre nós. Talvez você olhe e fale assim: quem sou eu? Da onde o Senhor me tirou? Lembre das coisas lá do passado, o que você vivia e o que você é hoje. Não que você vai ficar comparando com outras pessoas, mas você não vive bem melhor do que você vivia anteriormente? É de luta em luta. E eu quero dizer uma coisa para você, para finalizar essa mensagem. Os problemas não vão acabar. Os problemas vão permanecer. Talvez você ser um cristão autêntico, buscando a Deus, não vai diminuir, não vai tirar o problema. Mas você, transformado, cheio do poder, cheio de fermento, com o calor do Espírito Santo na tua vida, o poder é minimizado, porque você tem a tua fé e tua esperança firmada em Deus. Quer viver milagres? Deseje esse poder, esse fermento dentro da tua vida. Nós estávamos naquela conferência e eu gosto sempre de terminar com uma ilustração e eu vou contar o poder de Deus manifesto daquilo que eu vivi. Nós começamos essa conferência numa quarta-feira, chegamos terça-feira lá. No sábado, antes de ir embora, era comum ver pessoas empurrando carrinhos de roda. Um homem que tinha esclerose, há mais de 20 anos, não andava mais. Ele estava empurrando o seu carrinho de rodas. Ele levantou da cadeira porque o paralítico andou. Pessoas que tinham deficiência na perna foram automaticamente curadas. Cegos voltaram a enxergar. E esse poder, câncer foi dissipado. Talvez fale, mas como sabe? Eu creio, porque foi declarada uma palavra de cura. Não sou nada contra a medicina da terra, mas eu confio no poder sobrenatural, divino, da cura, do poder, do milagre proferido em nossas vidas. Você quer, não fique limitado, não deixe que Satanás venha colocar na tua mente mentiras enganosas que não pode, que não pode. Nós cantamos aqui, eu tudo posso, porque nada é impossível, eu creio em ti. Nós declaramos e nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que viver os milagres. Esses tempos eu questionava e dizia assim, meu Senhor, onde estão os milagres? Deus é o mesmo. Ontem, hoje será eternamente. E Jesus mesmo falou que em nome dele nós faríamos coisas maiores, veríamos coisas muito maiores. Você crê nisso? Nós temos que ter fé para isso, amém?